Olá, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que excede a todos os conhecimentos, em todos os intelectos. Estamos aqui nessa manhã mais uma vez, no Monte da Vitória, a trazer uma palavra de reflexão a vocês após a nossa oração. Agora são 9 horas da manhã e o sol já está aqui se aproximando, né? E a gente está aqui de blusa, porque essa noite aqui em Betioga chegou aos 14 graus e ainda está bastante frio. E estamos aqui. Quero trazer para vocês um texto muito citado da Palavra de Deus, né? Um texto entre outros textos bastante citado. Eu quero trazer sobre você, para vocês, né? Trazer esse texto que está contido no livro do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que diz: no princípio era o verbo se fez carne, habitou entre os homens, etc. Né? E o versículo 3 diz assim: tudo foi feito por ele, nada do que há sem ele se fez. Né? Então nada do que existe existiu por si só, ou por si mesmo, mas tudo foi feito por intermédio dele, por ele. No princípio era o verbo estava com Deus, né? O verbo se fez carne, o verbo habitou entre os homens, né? E o apóstolo São João, ele que tinha uma estreita amizade com Jesus, além de ser um dos apóstolos, ele repousava sob o ombro de Jesus, ele tinha uma particularidade com Jesus, ele tinha uma amizade e com certeza João ouviu coisas que outros discípulos não ouviu. Queridos irmãos, e o versículo 3 diz: e nada do que há, do que existe, sem ele foi feito, nada. Todas as coisas foram feitas por ele, nada do que há existiria ou subsiste sem ele. Eu quero trazer para vocês essa reflexão, que a palavra verbo em nossa língua portuguesa significa noção de ação, né? Aquilo que age, um verbo, um dito, uma palavra, um vocal de ação. Na Bíblia, a palavra verbo significa uma prova da Trindade divina, né? Uma das provas que prova a existência da Trindade divina. No princípio estava com Deus e estava com Deus e se fez carne, habitou entre os homens, se referindo ao próprio Jesus. Em algumas traduções não fala verbo, fala ele era a palavra, né? Lá no livro de Gênesis, se nós observarmos, Deus foi falando: haja luz, houve luz, né? Haja separação entre luz e escuridão, né? E houve separação. E Deus chamou o dia, a parte da luz, a parte que clareia de dia, a parte escura, das 24 horas que a gente usa. No calendário hebraico, o dia se inicia às 6 horas da manhã e se encerra às 18 horas. No nosso calendário, que é o calendário romano, que se iniciou depois de Cristo, né? Nosso dia são 24 horas, né? Começa 0 hora e 1 minuto e vai até 0 hora do dia seguinte. Então, o versículo 3, né, irmãos, isso é muito interessante, porque diz que nada que existe sem ele foi feito. Nada que existe. Nada que há sem ele subsiste, né? Ele é autor, e o próprio Jesus disse: eu sou autor, consumador da fé. Falando de fé, né? Que é o autor? Aquele que criou, aquele que gera, aquele que cria. E consumador, aquele que consuma, aquele que termina, aquele que consuma, aquele que realiza. Então, meus queridos irmãos, a gente precisa refletir muito na palavra de Deus. E a Bíblia, ela é extensa, é muito grande, tem muita coisa para a gente aprender. E às vezes a gente acha que já sabe alguma coisa. A gente sim conhece alguma coisa, você é estudioso da palavra de Deus, mas sempre a palavra de Deus, ela se renova em nossa vida e sempre a palavra de Deus vai se renovar em nossa vida, porque a palavra de Deus, ela não envelhece. Você já passou atenção que a palavra de Deus não envelhece? Você já leu um texto bíblico várias vezes, não é isso, meu querido? Você vai ler de novo, Deus fala daquele momento.
Deus não fala do tempo que você passou, Deus fala daquele momento, daquele instante que você está precisando. Então a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela é divinamente inspirada, ela foi escrita divinamente inspirada. É tanto que as pessoas dão interpretação da Bíblia e às vezes interpreta errada, porque a Bíblia não é para se interpretar, a Bíblia ela é para ser discernida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz a revelação para você. Deixa eu falar, eu gosto muito de células da igreja, porque eu aprendi uma coisa, que há muito tempo eu não tinha essa visão, desse ângulo, dessa posição de células. E quando eu comecei a frequentar a célula, eu entendi que eu ouvia cada um dos irmãos, a palavra do pastor ou do pregador que pregou no domingo, ela é refletida na célula na terça-feira. Então cada um tem um espaço, vai ter 10, 15, 20 irmãos ali sentados em redor, em círculo, e cada um esperando. Olha, a palavra de Deus falou comigo dessa forma, dessa maneira, e eu ficava assim, escutando, prestando muita atenção, porque nenhum daqueles 10, 15, 20 irmãos que estavam junto ali recebeu a palavra do mesmo jeito. Você entendeu? Todo mundo estava na igreja, todo mundo ouviu a palavra e todo mundo recebeu a palavra de formas diferentes. O irmão falava que aquilo que o pregador falou mexeu muito com ele, veio falar muito com ele, tratou muito na vida dele aquilo ali. Para mim não tinha significado algum, quase, né? Não mexeu comigo. Mas falava que... Aí quando eu falava, irmão, o que me chamou atenção, o que Deus falou forte comigo foi nisso, nisso e nisso, coisa que não tinha nada a ver. Então a gente se entende, se na igreja tiver 10, 50, 100 pessoas, 200, 500, 1000 ou 10 mil pessoas, ou mais ou menos, querido, Deus vai falar a cada um na mesma palavra de formas diferentes. Que é o Espírito Santo que fala conosco, é a interpretação, não, é discernimento da palavra. Então uma palavra que para mim não teve muito sentido, para outra pessoa teve todo sentido. Aquela palavra que não teve sentido para mim, não era para mim, era para alguém que estava precisando. Mas Deus fala comigo também, no meio da palavra, e alguns assuntos mencionados na pregação, vai falar forte comigo, e às vezes não falou forte com aqueles 9.999, ou daqueles 9, ou daqueles 99, ou daqueles 999, e etc. Mas falou comigo, falou com um. Então a palavra de Deus, ela vem para abranger as pessoas que estão ali na igreja. Então é muito importante nós, pregadores da palavra de Deus, compreender isso aí, né? Às vezes você está pregando a palavra e você gostaria que aquela palavra daquele dia fosse aquela palavra de eloquência, aquela palavra de que os irmãos estivessem ali envolvidos em um avivamento, numa graça, mas às vezes aquela palavra que Deus está usando é uma palavra calma, de calmaria, mas de esclarecimento para as pessoas. Eu fui pregar num bairro aqui, e eu já tinha pregado essa palavra uma vez, e Deus manifestou com grande poder. Eu fui pregar na igreja, e Deus sentou no meu coração, não foi nem escolha minha, de eu pregar aquela palavra naquele dia, naquela outra igreja. E quando eu fui pregar, Deus me deu uma palavra de calmaria, com graça. Sabe, irmão, eu até chorei, senti a presença de Deus. Eu olhei no banco assim, alguns irmãos chorando, porque a palavra estava falando com eles, mas eu estava pregando com calmaria, que nem eu estou conversando com você aqui. Entendeu? Porque isso é a palavra de Deus, ela vem para falar de acordo com a necessidade da igreja. Por exemplo, existe algumas igrejas que o pastor prega a mesma palavra, às vezes tem culto de manhã, de tarde, de noite, no domingo. Aí o pastor vai pregar a mesma palavra que pregou de manhã, ele prega de tarde e prega à noite. Nada contra isso, mas eu, dentro de mim, eu não concordo. Por que eu vou dizer? Porque o cara diz assim, mas de manhã, o povo que estava à tarde não é o mesmo que estava de manhã. E não é realmente. Mas o povo que estava de manhã precisava ouvir uma palavra, o povo que está à tarde precisa ouvir outra palavra. O povo que está à noite precisa ouvir outra palavra, não é a mesma palavra, o povo é diferente, as necessidades são diferentes, entendeu? Então eu, como eu vou ministrar a palavra de Deus, sempre eu peço, Senhor, me direciona, põe no meu coração a palavra que o Senhor quer que eu pregue. Já aconteceu de eu preparar mensagem, esboço, para pregar, e quando eu chegar no culto, Deus mudar tudo, né? Eu escolhi aquela mensagem porque eu achei que seria uma mensagem boa, poderosa,
momentânea, para um momento, pregar ali na igreja, e Deus chegou num lugar e falou, não é aí que eu quero que você fale nesse tema. E eu ir lá e falar naquele tema e Deus falar poderosamente com a igreja. Então a gente tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Mas o que eu quero te dizer é sobre o que Deus fala, isso que eu estou falando. Deus fala do jeito dele, né? Na igreja ninguém pode manipular Deus, nem fora da igreja. É Deus que nos usa, é Deus que fala, é Deus que entrega. Às vezes você recebe uma palavra para entregar a alguém e você não entrega. Para você não tem sentido nenhum, aquela palavra para você às vezes não tem nenhum sentido. Ah, eu vou falar isso para o irmão, não estou entendendo nada, não tem sentido para mim. Mas às vezes, querido irmão, para aquela pessoa tem todo sentido. Às vezes é a palavra que a pessoa está esperando. É uma confirmação de que a pessoa está esperando da parte de Deus. É algo que a pessoa está há muito tempo aguardando uma resposta de Deus e você recebe para entregar a ele e você não entrega porque você acha que não tem significado, você não entendeu. Como Deus dá uma mensagem para nós entregar para alguém, às vezes a gente não entende o que Deus está falando com a pessoa. Mas a pessoa que está recebendo a mensagem entende o que Deus está falando. Na verdade, quando Deus fala comigo, eu entendo o que Deus está falando. Na verdade, quando você recebe uma palavra de Deus, você entende o que Deus está falando com você. Então é isso que eu quero dizer. Quero falar que nada do que existe na face da terra existe por si mesmo. Tudo que acontece na natureza foi Deus que deixou estabilizado. As estações, né? O tempo de cair as folhas da árvore foi Deus que deixou. O tempo de chuva, o tempo de seca, o tempo de calor, o tempo de frio. São estações pré-estabilizadas por Deus para a sobrevivência do planeta, a sobrevivência do homem. Deus deixou as estações, tudo. João disse assim, olha, tá vendo tudo isso aí que existe? Não foi feito por si só. Não foi o Big Bang que criou, não foi uma explosão cósmica que criou. Nada do que existe, sem ele existia. Tá? Tudo em teu redor aqui, esses matos que você está vendo aqui atrás, só existe porque Deus criou. Criou para a nossa sobrevivência. E criou para a sobrevivência dos animais, das aves, do próprio planeta. Nada do que existe na Terra existiria se não fosse Ele que fez. Entendeu, irmão? Nada subsiste por si só, mas sim pela permissão de Deus. Então entenda essa palavra nesta manhã, nesta tarde, neste dia, nesta noite. Se você parou para assistir esse vídeo, nesse canal tem muito pouquinho inscrito, mas que eu agradeço aos que se inscreveram de coração. Se você puder me ajudar, se inscreva também. Não precisa nem ativar o sininho para poder as notificações não incomodar você. Basta você se inscrever. E eu quero deixar essa palavra pequena, curta, de reflexão. De que nada subsiste sem o poder de Deus. Você está respirando porque Deus te permitiu você acordar. Davi disse, eu deitei, Senhor. Eu dormi e eu acordei porque tu me sustentaste. É o Senhor que sustenta nós. No livro de Salmo, o Salmo de número 91, do livro de Salmo, mas tem gente que deixa a Bíblia aberta lá e a capa já está amarela, de tanta poeira, e até um desrespeito com a palavra de Deus, porque, irmão, isso é superstição. Você deixa a Bíblia aberta lá, que está toda já a página amarela, porque Deus vai dar, quem dá o livramento é o Espírito Santo, é você crer. Aí diz assim, 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Disse o salmista, eu não vou temer. Pode cair quantas pessoas à minha direita, à minha esquerda, à minha direita, à minha direita, à minha esquerda, à minha esquerda, à minha direita, pode cair quantas pessoas. Eu nada temerei, porque eu sei que o Senhor dos exércitos está comigo. Essa palavra Senhor dos exércitos, ela é muito forte, irmãos. Tá? Ela é muito forte. O Deus dos exércitos, o Deus eterno, ele é dono dos exércitos celestiais, meu irmão. Sabe? O Senhor dos exércitos, ele é o Senhor dos exércitos celestial, cara. Ele é o comandante. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele nunca entrou numa batalha para perder. O Senhor dos exércitos, ele nunca entrou numa batalha para perder. Quando o povo de Israel estava sendo escravizado por algumas nações, e clamava e se voltava para o Senhor, aí Deus dizia, ó,
essa batalha aí tu não tem que pelejar não, deixa comigo. Eu vou pelejar. Vocês lembram de Jericó, meu irmão? Sol chegou, né, irmão? Vocês lembram de Jericó, meus queridos? Vocês lembram? O que aconteceu? Deus disse a Josué, vai lá. Dá sete voltas em torno da cidade, 7 dias. Cada dia tu dá uma volta. Não vai invadir cidade nenhuma. Não, os muros deles são tão largos que passa 2 carros empareados. É impossível vocês demolir. É impossível vocês derrubar. Deixa comigo. Josué, só faz o que eu estou te mandando. Bom, nosso trabalho é obedecer, irmão. Você sabia disso? Que o nosso trabalho é obedecer a palavra, está alinhado, está em Cristo, está alinhado com a palavra. O resto que faz é o nosso Deus. Então Deus te diz nessa manhã, por que você está preocupado? Isso é Ele que vai fazer. Porque você está aflito, angustiado, desesperado, com símbolo do pânico, com medo, entrando em depressão. É Deus que vai fazer. É Ele que peleja. Deus manda te dizer que essa peleja, meu irmão, não é tua, não. Mas para Ele pelejar por você, você tem que... Eu vou contar um testemunho rapidinho aqui. Eu estava na célula, e a líder da nossa célula começou a falar que ela espera engravidar, já teve algumas percas, já engravidou, fez tratamento e tinha perca, e que o sonho dela era engravidar, e que ela estava orando ao Senhor, e que ela já estava fazendo tratamento médico. No meio da conversa dela, eu falei, irmão, me dá licença um pouquinho aqui, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor só te diz assim, ó, descansa nele. Você não tem que fazer nada, não tem que fazer nada. Você já fez o que tinha que fazer, você já fez o tratamento que tinha que fazer, você já pelejou a sua peleja. Mas ele te diz assim, ó, deixa que agora é eu que vou fazer. Já tem 1 ano e pouco que essa criança nasceu, uma menina linda. Você entendeu, irmão? Então é assim, ó, tem coisa que a gente tá lutando, eu quero, eu vou fazer. Aí Deus, tu quer fazer? Vai, filho, vai, faz, vê se tu consegue, vai. Aí você fica lá subindo a ladeira, terra molhada, escorregando, né? Você dá 2 passos, escorrega 3. Dá 3 passos, escorrega 4. Pensar que não, você já está lá embaixo, pensando que está subindo a ladeira. Você entendeu, irmão? Mas se você dizer, Senhor, está escorregadio aí o negócio, choveu, o barro é massapê, o barro é um barro vermelho, é escorregadio, eu não consigo subir não. Olha, peleja por mim. Aí Deus pavimenta uma estrada na tua frente, tu vai subir cantando. Oh, glória, aleluia. Você vai subir sem fazer esforço, irmão. Quando Deus pavimenta a estrada para você passar, o caminho para você passar, você não patina, você sobe sem esforço, passeando, de boa, na maior tranquilidade. Aí tá o irmãozinho lá escorregando e você subindo de mão. O que está acontecendo ali? Todo mundo escorrega menos aquele irmão. É que você disse, Senhor, eu não consigo, mas se o Senhor consegue por mim. Aí Deus vai lá e pavimenta. Então a gente precisa entender isso. As batalhas nossas não são nós que lutas. Essa palavra é muito forte. E Deus está falando comigo, irmão. As minhas batalhas, eu não preciso lutar. Obrigado, Espírito Santo, nesta manhã de oração e de jejum aqui no Monte da Vitória. Eu não preciso lutar. Você está escutando, Satanás? Eu não preciso pelejar contra você. Porque é o meu Senhor que peleja contra você. Eu não tenho que pelejar, eu só tenho que me manter na palavra. O segredo é estar em Cristo. O segredo é você se manter na palavra, irmão. É se alinhar com a palavra, você estar em oração, em jejum. Como eu disse há 2 dias atrás aí, postei o vídeo ontem, que eu entrei em jejum, porque eu estava ministrando uma reflexão, falando sobre palavra profética lançada, que ela não tem arrependimento, seja para correção, ou seja, para Deus dar bênção. Deus te mostrou alguma coisa que vai fazer na tua vida, ela não volta. Ela fica ali. Se a palavra de correção vir sobre você e você se corrigir, aquela palavra não vai se cumprir sobre você, porque você se corrigiu. Foi o que aconteceu com Nínive, com o povo de Nínive. Se a palavra de bênção e de vitória Deus lançou sobre você, e se você não andar alinhado com a palavra, ela não vai se cumprir também.
Porque Deus falou que você precisa, toda palavra lançada eu tenho condições. Jesus diz, aquele que crê em mim será salvo, aquele que andar após mim, obedecer a minha palavra. Se vós estiveres em mim e minhas palavras em vós, tudo que pedires será feito, mas tem que estar em Cristo, e a palavra tem que estar em você. Todo mundo, nós que somos cristãos, principalmente os cristãos evangélicos, sabemos que a gente está em Cristo, não é? Mas a palavra está em você? A grande questão é a palavra, você está em obediência à palavra, porque para você pedir e receber, você precisa estar. Agora aí tem um grande segredo que não te disse, você não precisa pelejar. Porque aquele que fez os céus e a terra, e tudo isso que você está vendo aqui na minha retaguarda, e tudo isso que seus olhos conseguem enxergar, e tudo aquilo que seus olhos não conseguem enxergar, nada disso se fez por si só, irmão. Foi ele que fez. Então por que você está tão preocupado? Se eu te pergunto, você está aí até em depressão, com medo, apavorado. Ai meu Deus, agora eu vou morrer. Ai meu Deus, agora não vai dar certo. Meu Deus, agora minha firma vai falir. Deus está falando assim, tem gente orando, falando, meu Deus, agora minha firma vai falir. Não vai não, irmão, deixa Deus pelejar na tua empresa. Te dá uma receita, chega no teu escritório, antes de qualquer coisa, fecha a porta do teu escritório, dobra o teu joelho e fala, Senhor, essa empresa é tua. O Senhor que me deu, é tua também. Então não deixa falir. Abre porta, Senhor. Repreende todo mal. Me orienta, o que eu devo fazer? Tem pai de famílias, mãe de famílias, que depende do seu salário que essa empresa paga, para que eles venham sobreviver. Senhor, não quero mandar ninguém embora. Eu quero contratar mais. Eu quero que crescer. Peleja, Senhor. Aí Deus vai pelejar, irmão. Aí Deus diz, você está deixando eu pelejar? Você está deixando eu no comando? Então se preocupa não que eu vou fazer. E ele começa a fazer na sua vida e na minha vida. O Senhor já falou para mim nesta manhã, Ronivaldo, você não precisa pelejar. Deus está falando para você, Antônio, Paulo, João, Raimundo, você não precisa, você não entendeu ainda. Tem gente que não entendeu o evangelho, irmão. No evangelho a gente só tem que negar a nós mesmos, negar a nossa vontade. No evangelho a gente só tem que se entregar ao Senhor. No evangelho a gente só tem que negar a nossa vontade, o nosso ego, o nosso eu, negarmos ao pecado, estarmos em Cristo, estarmos alinhados com a sua palavra, e o resto é Deus que faz. Você não precisa pelejar numa batalha. Você não precisa... Pedro não tinha entendido isso ainda. Pedro, o apóstolo Pedro não tinha entendido isso. Ah, senhor, ninguém vai te matar não aqui. Se vinha aqui, arrancou a espada e cortou a orelha do soldado lá. Mas Jesus, senhor Pedro, tu acha que se eu quisesse não pediria legiões e legiões de anjos, legiões e legiões de anjos, e vinha aqui e exterminava quem eu quisesse, Pedro? Por isso ele é chamado Senhor dos Exércitos, mano. Ele tem um exército invisível de anjos, de milhões e milhões. João no arrebatamento ele disse, eu vi milhões e milhões de anjos que não podia se contar. Os olhos humanos, a intelectualidade humana não consegue somar o tamanho do exército do teu Deus. A capacidade humana não tem condições de somar, meu querido. De somar, minha querida. Meu amigo, de somar o tamanho do exército dos céus. Sabe? E aí ele te diz, você não tem que pelejar, só deixa eu. Mas você tem que convidar, Senhor, tu és o generais dos generais, Senhor dos senhores, Deus dos exércitos celestiais. Então, eu não posso. Eu não sou forte o suficiente, não sou intelectual o suficiente. Mas enquanto você está lá batendo no peito, eu posso, eu tenho conhecimento, eu sei, eu consigo. Aí Deus vai, então vai. Tu disse que consegue, vai. Tu disse que pode, então vai. Na hora que você diz, Senhor, eu não posso. Acabou aqui. Agora eu não consigo, Senhor. Mas eu sei que o Senhor consegue. Peleja por mim. Aí ele diz, agora fica quieto aí. Fica calminho aí. Vai para a oração, jejum, só entrega, só agradece, só exalta aquele que é digno de toda honra e toda glória. Só atribui a Deus a sua santidade, só louva, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Só faz isso. Deixa que eu trabalhe. Só me adora.
Deus diz, me adora nessa manhã. Deus disse assim, me adora que eu vou fazer, só me adora. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Repita, santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É Ele. Vai pelejar por você nesta manhã, viu? Essa pessoa que está presa, o advogado não conseguiu tirar, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus primeiro trabalhar na vida dele. Primeiro Deus vai trabalhar na vida de quem está preso, trazer o arrependimento. Depois Deus vai tirar ele da cadeia. Essa pessoa que está no leito, está internada, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Ah, irmão, Deus cura. Deus liberta. Deus transforma. Deus tira a pessoa do... Deus está tirando nessa manhã a pessoa do leito. Está sarando. Deus está libertando vida nesta manhã, na tua casa. Deus está mudando rotas de vida nessa manhã, por essa palavra. Você vai deixar Deus trabalhar na sua vida, irmão. Para de lutar contra Deus. Sabe? Jacó lutou. Ele lutou com Deus, ele não lutou contra Deus, ele lutou com Deus. Senhor, a minha luta é para o Senhor me abençoar. Se o Senhor me abençoar, acabou. Se o Senhor me abençoar, acabou, sei que sou abençoado. Jacó lutou com Deus, porque o direito de bênção não era de Jacó, era do seu irmão Esaú. E ele enganou a seu pai. E ele enganou o seu pai, Isaac, e pegou o direito de bênção. O seu pai o abençoou, uma vez achando que ele estava abençoando a Esaú, porque ele já estava com os olhos escuros, já não enxergava mais. Os irmãos conhecem essa história. Mas ele não tinha ainda a bênção de Deus, ele tinha a bênção do patriarca da família, do seu pai. Mas ele não tinha a bênção de Deus, ele precisava da bênção de Deus. Talvez você tenha a bênção da sua mãe, tenha a bênção do seu pai, que é muito importante, e é bíblico. Mas você ainda precisa da bênção de Deus. E Deus nessa manhã está te dando essa bênção. Se você dizer, Senhor, nada do que existe na face da terra se fez por si só. Tudo foi feito pelo Verbo. Tudo foi feito pelo Senhor. Foi o Senhor em ação. Foi o Senhor em ação da tua palavra que fez tudo. Ele diz, haja árvore segundo a sua espécie, haja animais segundo a sua... Oh, meu irmão, tudo foi feito por Ele. Tudo. Nada do que existe subsistiu por si só. Foi feito por Ele. Então você acha que esse problema que é impossível para você é impossível para Ele? Então você não conhece Ele ainda. Mas eu quero te apresentar o Jesus Cristo de Nazaré, aquele que ressuscitou dentro dos mortos, aquele que é o Deus do impossível, aquele que ressuscita mortos, aquele que faz surdo ouvir, que dá a voz de volta ao mudo, que faz o cego enxergar, aquele que tira o homem da cadeia, aquele que liberta o homem da cadeia, aquele que liberta da prisão do inimigo das nossas almas, aquele que transforma, que regenera vidas. O nome dele é Jesus. Jesus, eu não posso, eu não consigo mais, eu não tenho mais força, mas tu que fez os céus e a terra, e tudo que o Senhor fez, tudo que existe na terra, não subsistiu por si só, não se auto-formou, foi o Senhor que fez. Então eu entrego na tua mão, peleja. Essa batalha não é mais minha, Senhor. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não sou digno de que o Senhor peleje por mim, mas eu estou ouvindo esta palavra, e nenhuma palavra profética lançada, ela cairá por terra, e eu estou lançando sobre a sua casa, sobre a sua vida, nesta manhã uma palavra profética, de que o Senhor dos Exércitos vai pelejar por você, se você descansar seu coração, e se você dizer, Senhor, eu vou me alinhar contigo, eu vou buscar a tua presença, e o Senhor é quem vai fazer esse negócio acontecer. Aleluia. O seu trabalho não é pelejar, irmão.
Meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Seu trabalho não é lutar, meu irmão, é se manter na presença. Seu trabalho é adorar Ele. Enquanto você adora, Ele está pelejando por você. Enquanto você adora, Ele está visitando o teu esposo, Ele está visitando a tua esposa, Ele está visitando o seu filho, está visitando a sua filha, a sua nora, o seu genro, seu tio, a sua tia, o seu amigo, o seu parente. Enquanto você adora. Ah, irmão, adora. Está aqui o segredo da adoração. Não é só adoração que eu falo, não é só em louvor, porque a gente adora em oração. Adoração não é só louvor, irmãos. A gente adora em oração também, a gente adora como a gente está com o nosso pensamento voltado a Deus, a gente está em consagração, está em adoração a Deus. Mas um dos maiores meios de adoração é o louvor, né? Eu vi o testemunho de um pastor que ele foi ministrar numa cidade, na palavra de Deus lá, e ele resolveu saiu andando para conhecer a cidade. E ele foi passando na frente de uma certa casa, que estava com a janela aberta, escutou uma irmã, eu não lembro qual é o louvor que ela estava louvando, né? Mas ela estava louvando, cantando ao Senhor lá na cozinha, e ele foi passando na rua, fazendo sua caminhada, conhecendo ali o bairro, a localidade onde ele ia ministrar a palavra, e ele ouviu a voz de uma serva de Deus, louvando a Deus, cantando louvor. Ele passou, não ia, ouviu, chegou mais na frente, o Senhor falou, volta e entrega para ela todo o dinheiro que você tem no bolso. Aí ele voltou, bateu palma, a irmã parou, veio, pois não, ele falou, oh, eu vou passar. Ele nem se identificou, falou, sou servo de Deus, eu ia passando aqui, não falou que era pastor nem nada. E ao passar eu vi que a irmã estava louvando, e aí Deus falou assim, volta e entrega todo o dinheiro que eu tenho no bolso. Então a irmã não se incomoda, se eu fazer isso, eu não sei se a irmã precisa, se a irmã não precisa, mas Deus falou, eu vou entregar, ainda que a irmã não esteja precisando. Ele tirou o dinheiro que ele tinha e entregou. A irmã pegou aquele dinheiro, contou, falou, irmão, esse dinheiro aqui paga meu 3 meses de aluguel que está atrasado. Sabe, irmão? Então é assim que Deus faz. Talvez tuas contas estejam atrasadas, você não tem um dinheiro, mas louva a Deus. Em vez de você se maldizer, Deus deixa eu passar isso, Deus deixa eu passar aquilo, porque o Senhor permite isso. Não pergunta por quê, irmão. Só adora. Deus, eu te adoro. Irmão, ultimamente eu sido assim, alguém está se levantando, oh Deus, obrigado, Senhor, alguém está se levantando contra mim aí, ó. Deus, alguém está me apontando aí, Jesus, ó, a causa é tua, foi o Senhor que me chamou. Eu não sou igual a ninguém, as pessoas estão me apontando porque eu não sou igual a Ele, porque eu não uso, não sou utilizado na tua mão igual a Ele, porque eu sou diferente, que as pessoas não entendem isso, acham que todo mundo tem que ser igual, que os conceitos, os pensamentos têm que ser igual, ninguém é igual. E está me apontando aí, foi o Senhor que me fez assim. O Senhor que me chamou assim, o Senhor quer que eu pregue assim, o Senhor quer me usar assim, amém, Senhor. Então o cara se levantando contra mim aí, ó. E agora, Jesus, é contigo, eu não vou fazer nada, não, tá na tua mão. E aí é Deus que vai tratar, viu, irmão? É Deus que vai fazer. Então Deus te diz nesta manhã que essa palavra, Deus te diz nesta manhã, nesta palavra, irmão, de reflexão, que essa batalha não é tua, não. Para de pelejar. O Senhor diz assim, para. O Senhor te diz, irmão, entenda. Para, irmão. Para de reclamar, para de pelejar. Você não vai conseguir sem Jesus. Ele me diz claramente, você não vai conseguir se você não deixar Jesus pelejar por você. Tira o egoísmo, a arrogância do teu coração. Tenha um pouco de humildade, se lance diante de Deus. Se humilhe diante de Deus e diga, Senhor, eu não posso. Apesar de todo o meu conhecimento, meu intelecto, meus PhD, mas eu não posso. Meu limite é até aqui, Senhor. Agora é tu. Deus chega onde o homem não consegue chegar, irmão. Entenda isso. Ele diz, eu sou o Deus do impossível. Você já viu que Deus gosta de resolver coisas que para nós é a maior bagunça? Isso aí tá bagunçado, cara. Isso aí não vai dar certo. Aí Deus chega, porque não vai dar certo? Deixa eu fazer que dá certo. Ai. Deus diz assim, deixa eu fazer que dá certo. Se você botar a mão, não vai acertar.
não vai fazer, não vai acontecer, não vai dar certo. Mas se você deixar eu pôr minha mão, já deu certo. Eu tenho um louvor que diz assim, vai dar tudo, Valdeci Aguiar, né? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se você confiar. Então se você confiar, irmão, vai dar certo. Ah, vai dar certo sim. Glória a Deus por isso, viu, irmão? Deus está dizendo que vai dar certo, mas você tem que deixar ele fazer. A palavra é essa. Ele, João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo São João, tá? Eu citei para vocês no começo do vídeo os versículos 1, 2 e 3, mas o versículo base dessa reflexão é o 3, que está escrito lá. Todas as coisas foram feitas por ele e nada do que há, do que existe, existiu sem ele. Você existe por causa dele, irmão. Ah, meu Deus, muito obrigado. Você existe por causa dele, irmão. Foi ele que permitiu você nascer. Foi ele que permitiu você viver. É ele que permite você respirar nesta manhã, neste dia, nesta tarde, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, ou nesta noite. Então, o Senhor fala fortemente, deixa eu batalhar. Para de lutar. A luta é minha. Por que tu tá pegando a luta? Oh, meu Deus. Ah, meu Deus, é muito forte, João. Por que você está pegando a luta que não é sua? O Senhor manda te perguntar. O Senhor diz assim, por que você está pegando a luta que não é sua? O Senhor não já disse para você que essa luta você não precisa lutar? Que essa batalha você não precisa pelejar? Que é dele? Por que você está passando na frente dele? E por que você quer lutar que nem Pedro? Pedro não entendeu, irmão. Pedro não entendia ainda o evangelho. Tem gente que precisa entender o evangelho. Precisa entender a ação de Deus. Pedro cortou a orelha, como eu já disse agora, alguns instantes atrás, daquele homem, mas não concluí. Então eu vou concluir. Mas quando Jesus disse, Pedro, ó, hoje mesmo tu vai me negar meu nome. Pedro, tu vai me negar meu nome 3 vezes antes do galo cantar. Aconteceu. Jesus foi crucificado, foi preso. Aí de repente Pedro estava passando ali na beira daquela fogueira, viu uma fogueirinha acesa, o povo se aquecendo. Pedro chegou lá para se aquecer, o povo dizia, ah, tu é discípulo dele? É, tu. Não, sou não. Aí o galo canta. Pedro não se acordou. Lá na frente ele ia passando, oi, ei rapaz, tu é discípulo de Jesus, cara? Não sou não. Mas tu anda com ele. Tu fala parecido com o que Jesus falava? Não, tu é discípulo dele. Ele falou não. E aconteceu a terceira vez, aí o galo cantou. Aí Pedro chorou amargamente por ter negado o mestre. Aí Jesus morre, ressuscita. Aí Pedro disse, agora acabou esse negócio de pregação aí. Negócio de ser pastor aí acabou agora para mim, né? Acabou, agora eu vou pescar, cara, vou cuidar da minha vida. Esse negócio de cuidar de ovelhas, esse negócio aí de cuidar de almas, de vidas, não é para mim não, eu vou voltar a pescar mesmo, sabe? Aí pesca a noite toda. Ao amanhecer do dia, ele chega na praia, tá lá um homem assando os peixinhos, uma fogueirinha acesa. Ah, como Deus é lindo, irmão. Como Deus é lindo. Como Deus surpreende nós, não é verdade? Deus ama surpreender nós. Jesus está lá, aquele homem lá, e Pedro falou, o homem falou, e aí, pescou alguma coisa aí? Trouxe um peixinho, a fogueira está acesa aqui, Pedro. Olha, a fogueira está acesa, não trouxe nada aí, não trouxe nada. Então vai lá, volta lá. Lança a rede daquele lado ali, ó. Aquela pontinha, é ali que tá os peixes. Oh, glória a Deus, irmão. É ali que o peixe está, cara, eu tô pescando no lugar errado. Aí disse, mas Senhor, ele e os colegas de pescaria dele, a gente pescou a noite toda. Não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Não, entenda, não é sobre você, é sobre a palavra dele. O evangelho não é sobre você, não é por causa de você, é sobre a palavra dele.
É sobre ele, tudo é sobre ele, é sobre a palavra dele. A sua pregação não tem que ser sobre você, sobre o seu achismo, sobre a sua ideologia, sobre os seus pensamentos. É sobre ele, é sobre a salvação, sobre o perdão, sobre o arrependimento. Aí Pedro chegou e os discípulos os pescadores jogou aquela rede ali, irmão. E eles não conseguiram puxar, teve que chamar ajuda. Entendeu, irmão? Aí Jesus, que me chama mais atenção não é as pescarias, viu? Me chama mais atenção é que Jesus disse aí, Pedro, tu me ama? Aí Pedro, sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus perguntou pela segunda vez, Pedro, tu me ama? Ah, meu Deus. Aí Pedro, Senhor, sim, eu te amo. Aí Jesus perguntou, Pedro, tu verdadeiramente me ama? Aí Jesus dizia, tu me ama, apacenta minhas ovelhas. Se tu me ama, apacenta minhas ovelhas. Na terceira vez que Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Aí Pedro se converteu naquela hora. Pedro agora entendeu o evangelho. Pedro disse, agora eu não tenho que pelejar. Eu entendi tudo agora. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Engrandecido é o nome do Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Agradecido é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabe. Deus sabe de tudo, irmão. Deus sabe de você. Deus sabe da sua existência. Deus sabe da sua dor. Deus sabe da sua aflição. Deus sabe do seu desespero. Deus sabe dos seus caminhos. Ele sabe. Mas Ele está dizendo assim para você. Tudo que existe na face da terra, em cima do céu ou na terra, não subsistiu ou subsiste por si só. Está aí porque foi eu que fiz. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Deixa eu pelejar por você. Filho, deixa eu lutar por você. Para de lutar com as tuas armas. Para de lutar com a tua intelectualidade. Para de lutar com teus conhecimentos. Essa peleja tu já pelejou há muitos anos e não conseguiu. Deixa eu entrar na peleja. Descansa agora, tu descansa. Deus diz, agora tu descansa. Agora tu fica quieto. Agora tu para, que eu vou trabalhar. Mas você entrega na mão de Deus para Deus fazer e você quer fazer por Deus. O que é para Deus fazer, você não faz, irmão. É Deus que faz. O que é para você fazer, você faz. Mas o que não é para você fazer, você não consegue. É Deus que faz. E Deus está te dizendo. Já tentou, meu filho? Já? Uma vez, duas vezes, três vezes. Já tentou? Quantas vezes tu tentou? Deus te pergunta. O Espírito Santo te pergunta. Jesus te pergunta nesta manhã. Quantas vezes tu já tentou? Muitas, né? Para aí e pensa. Tentei assim, tentei ali, tentei desse jeito. Pedi ajuda então, fui ali, fui no doutor, fui no médico, fui na doutora, fui no advogado, fui na macumba, na umbanda, na quimbanda, fui na igreja de crente, fui na igreja católica, fiz promessa para tal santo, fiz promessa. Quantas tentativas, né? Mas a única tentativa que você precisa é Jesus. Eu vou te apresentar a única pessoa que você não tentou ainda, é Jesus. É reconhecer a grandeza, é reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida. E você dizer assim, Senhor, chega, agora eu não vou lutar mais, luta por mim. Eu reconheço, Senhor, minhas limitações. Eu reconheço que minha intelectualidade é limitada. Chega agora, Senhor, luta por mim. E Deus vai pelejar. Então a palavra de Deus para você nessa manhã é essa. Para de pelejar a peleja que não é sua. Pare de lutar a luta que não é para você lutar, é para Deus. E se você colocou na mão de Deus, você não tem que lutar. Você só tem que orar. Você só tem que adorar. Deus está dizendo, só adora, meu filho. Só adora, meu filho, deixa eu fazer. Irmão, ele faz. Sabe por que ele faz? Porque ele sabe os meios de fazer. Ele sabe aonde mexer. Você não sabe. Você não é onisciente, você não é onipresente, você não é onipotente. Mas ele sabe, ele é onisciente. Ele sabe aonde mexer. Por onde começar, ele sabe. Você está começando pelo lugar errado, outra coisa que o Espírito Santo está me falando, que você está começando pelo lugar errado.
Não é por aí que tem que começar a obra a ser feita, a coisa a ser feita, a coisa a ser realizada, não é por aí. Deus começa das estruturas, irmão. Deus não começa de cima para baixo, Deus começa de baixo para cima. Deus começa a mexer nas estruturas. Como Deus mexe nas estruturas, irmão, não tem forte que resista. O cara pode ter o coração mais duro da face da terra. Se ele mexer nas estruturas do cara, acabou. O cara se entrega, irmão. Aquiles, já viu falar da história de Aquiles? Era tão guerreiro, tão feroz. Alguém lançou uma lançazinha lá, uma flechazinha no calcanhar dele, acabou. Acabou a força de Aquiles. Calcanhar, pendão de Aquiles. Deus sabe onde tocar, querido. Deus sabe onde mexer, onde agir. Então deixa ele agir, tá bom? Entrega nessa manhã os teus caminhos, Senhor. Entrega essa batalha que não é tua, não é tua. Deus repete, não é tua, não é tua. Eu também estou entregando. Tem batalha aqui que eu estou querendo lutar. Mas há dias que o Senhor tem falando. Você não tem que pelejar, você não tem que falar nada. Você deixa eu falar por você. A minha batalha é essa. Algo que eu já falei, que eu já relatei, que eu já conversei, que eu já sentei na mesa, que eu já expus na família, mas a família não viu. Então agora Deus é que vai falar com a família. Viu, Pai? É o Senhor que vai falar por mim. Espírito Santo, é o Senhor que vai falar. Eu não vou falar mais nada. Se é o Senhor que está fazendo, o Senhor que vai conversar com minha família. Aleluia. A conversa é contigo agora, Espírito Santo, não é mais comigo, não. O que era para me fazer, eu fiz, Pai. Agora é a tua parte. Só vou adorar, só vou estar aqui. O Senhor falou para mim jejuar e orar. Eu estou jejuando e orando, e te adorando. Então agora é o Senhor. Faça isso, irmão. Você vai ver as mudanças começar a acontecer, viu? Fica só na presença. Fica só adorando. Fica só servindo a Ele. Deixa falar, deixa reclamar, deixa latir, deixa rugir, deixa o inimigo falar o que quiser. O importante é que você, Senhor, ó, mil cai a teu lado, 10 mil ao teu dedo, tudo será atingido, irmão. Tá com medo de quê? Se tu tem um Deus que fez os céus e a terra, irmão, que tudo que existe no universo não subsistiu por si só, foi Ele que fez. E você vê a Ele, você tá com medo, irmão, de perder a batalha, porque você ainda está lutando. E suas armas se acabaram. Suas estratégias acabou. Mas deixa agora Deus entrar com a estratégia dele. Não existe general tão estrategista nele, porque você só conhece o que você vê ou o que você escuta. Mas ele conhece o que você não viu, o que você não escutou. Ele conhece o oculto, o profundo, então a estratégia é dele. Ele sabe a estratégia certa. Deixa ele trabalhar, tá bom? Que Deus abençoe, irmão. Se inscreve no meu canal aí para me ajudar. Não precisa ativar o sininho para não incomodar você, as notificações, mas se inscreva. Obrigado, Deus abençoe. A palavra de Deus é: nada na terra, no universo que existe, subsistiu por si só. Não subsistiu, foi Ele que fez. E para você, você não tem mais que lutar essa luta. Agora quem vai lutar por você é Jesus. Só você deixar. Para de lutar. A palavra é essa, para de lutar. Deixa Ele lutar por você. Obrigado. Deus abençoe. Fica com Deus.